Eu queria chamar ao palco aqui o Ronaldo Correia Martins, escritório que leva o nome dele também, para tratar de uma outra questão que é relacionada muito mais à implementação da reforma, e também o Aércio Cobata, que vai tratar também de uma outra parte relacionada à experiência não só apenas dele, quanto também de questões relativas à obrigação social. Por favor, por favor. Bom dia a todos. Douglas, obrigado aí pela oportunidade. Eu vou fazer um disclaimer. A nossa apresentação não vai discutir aspectos estritamente jurídicos. A ideia é que, como a reforma está comprada, está dada, né, quais são os impactos que ela pode trazer para os negócios. Então, apesar da gente fazer uma abordagem dentro de um contexto, a ideia é a gente identificar na cadeia de negócio das empresas quais são os impactos que a reforma vai trazer. E o que nós estaríamos sugerindo para que as empresas possam analisar e, ao mesmo tempo, criar grupos de trabalhos para a identificação dessas dores de barriga que vão surgir. Então, nós não vamos discutir muito a legalidade, essas coisas todas, mas aspectos práticos mesmo, tá? Então, eu vou começar com... Nós começamos com esse visual aí, porque tem que olhar com lupa. Essa é a ideia mesmo, né? A reforma está trazendo alguns detalhes que quem não tiver atento pode estar pagando mais ou deixando de pagar aquilo que deve. Sua empresa está preparada para uma nova reforma tributária? A partir de 2026 terá início um longo período de transição até a implementação completa das novas regras, que deve se encerrar em 2033. Mas sua empresa precisa se adaptar desde já. Porque a reforma vai afetar profundamente o mundo dos negócios. Ela vai substituir alguns tributos sobre o consumo por um modelo baseado em tributação sobre bens e serviços, impactando todo o mercado. Pense em quantas transformações isso vai gerar ao longo de todas as cadeias produtivas. As consequências serão imensas. A reforma promete trazer vantagens, tributação mais simples, menos burocracia e mais competitividade. Mas a sua empresa só vai aproveitar se estiver bem adequada às mudanças. Você vai precisar de segurança jurídica para atuar nesse novo contexto e o suporte de quem tem uma experiência sólida no segmento. Ronaldo Martins e Advogados. Há mais de 30 anos atuamos para promover a produtividade empresarial. Somos especializados em negócios. Nós entendemos as necessidades de cada segmento e criamos estratégias que alavancam os resultados. Temos o capital intelectual, jurídico e tecnológico para te apoiar. E estamos prontos para te ajudar a prosperar nesse cenário desafiador. Ronaldo Martins e Advogados. O lugar onde os negócios acontecem. Conte com nossa expertise. Falta de hábito. Mas vocês não precisam se preocupar em anotações ou fazer notas, porque no cartãozinho que vocês têm aí à disposição, tem o acesso a toda a apresentação, a esse vídeo, tá? Então, a ideia é a gente deixar uma mensagem para vocês que é aquilo que nos preocupa. Não é um impacto jurídico, mas os impactos econômicos e financeiros da reforma. Então, hoje, a gente entende que é uma necessidade estratégica. Eu vou procurar passar rapidinho, porque isso vocês já devem estar com overdose de discussão na reforma, então talvez não seja. Então, é apenas para a gente ir gravando os impactos, para a gente entender, talvez o visual fica muito mais visível para vocês, né? Aí, aquilo que já foi falado, o timeline da reforma, os impactos, né? Aí, o que nós procuramos trazer é uma pesquisa que foi do ano passado. Vamos permitir ficar um pouquinho em pé, porque assim eu vejo com mais... né? E aí o que nos preocupou, né, nessa pesquisa é exatamente essas informações que nós estamos trazendo para vocês. O quanto as empresas estão preparadas ou quanto as empresas não estão preparadas para a reforma tributária. E aqui dá uma ideia, um indicativo de como vocês veem o resultado das pesquisas, tá? Então, isso é preocupante.
né, porque isso demonstra uma falta de um planejamento estratégico, um cuidado mais rápido que se tem que ter com a reforma tributária. E aqui nós temos também, de novo, um material técnico que vocês vão ver depois com mais calma, não há necessidade da gente estar discutindo ponto a ponto. E aí o que nós estamos, né, trazendo, que a reforma tributária exige uma adaptação das empresas com vigência gradual até 23. E aí esse rating está dizendo e está trazendo uma informação importante para o dia a dia dos gestores jurídicos ou as pessoas das áreas de tributária. E aqui uma outra pesquisa que nos preocupa bastante, né? Qual é o impacto que vão ter para os contribuintes, qual é a ideia que os contribuintes têm sobre a reforma tributária, né? E aí esse material, deixa eu ver se consigo, não consigo, ele gerou para nós, né, a lição de casa para a gente estabelecer e formar os grupos de trabalho de discussão dos nossos clientes, né? Cada uma dessas perguntas e respostas e o nível de assertividade dela gerou o nosso trabalho, ou tem gerado o trabalho que nós estamos desenvolvendo com os nossos clientes todos. Isso dá uma dimensão de todos os setores e todos os impactos que a reforma está trazendo para as empresas. Aqui, uma outra pesquisa, que é a preocupação dos contribuintes, né? O que nós vamos encontrar, o que nós encontramos com a reforma tributária? Aí vocês podem ver, de novo, estudar isso com mais calma, quando vocês puderem ver, acessar esse material, mas vocês têm custos não previstos, menor segurança jurídica, perda de incentivos, perda de crédito, possível duplicação de impostos, possíveis duplicação de sistemas, falta pessoal preparado, né? Falta de competitividade da empresa, prazo para monetização de créditos existentes, e não estou preocupado com a transição da reforma tributária. Então isso dá um indicativo e dá um roteiro para todos estudarem o tema. E aqui nós imaginamos o seguinte: quais são os desafios esperados? Cada um desses setores que nós estamos colocando aqui vai ter um impacto. Então, dependendo do setor da empresa, tem que estar olhando esses temas aqui que vocês estão vendo. Creditamento, recuperação de créditos, tudo isso acho que vocês já estão careca de saber e discutir internamente, né? Os setores que estão envolvidos, né, na área imobiliária, transportes, educação, todos os setores foram atingidos. Bens de capital, saúde, higiene pessoal, combustíveis, né? Tudo isso parte da lição de casa. Bares, restaurantes, energia elétrica, alimentos, né? Também outro ponto importante que tem passado despercebido é que os impactos que tem na importação e exportação. Também houve bastante alteração, vai trazer bastante impacto para os preços e para os negócios. Então também tem um cuidado que as empresas têm que ter com esse setor. E aqui tem um detalhamento de onde estão os impactos nesse segmento de importação e exportação. E aqui também, de novo, uma reprodução daquilo que a gente vem falando, né, os impactos nesse setor aqui. Aí nós criamos um checklist, né, para as empresas, para a gente poder criar os grupos de trabalho de discussão da reforma tributária. E aí tem todo esse roteiro, né, a ser seguido. Depois nós temos os impactos naqueles setores que têm uma redução padrão de alíquota, alguns setores diferenciados, como esse que vocês estão vendo, que vão ter uma tributação diferenciada, ou uma redução da alíquota de 26%. E aqui vale um comentário, né? A gente, não sei se vocês perceberam, não é a única, mas a crítica que nós fazemos para a reforma tributária, que ela a raiz dela a partir de um princípio errado. Porque ela foi criada, nós já temos um IVA dual que é diferenciado do IVA tradicional na Europa e em outros países. Mas o IVA foi criado partindo do volume de arrecadação da União, do Estado e do município. Por isso que nós estamos sempre falando em 26%, 27%, 28%, enquanto em outros países é 7%. Então, quando se fala, nós vamos ter a maior alíquota, e é verdade, mas porque a raiz da reforma parte de uma premissa que é para manter o nível de arrecadação dos entes federados.
Então é só para a gente ter isso dentro do nosso contexto. Aí você também tem os regimes diferenciados, né, e aí atinge vários setores da economia. Outros serviços que vão ser atingidos por essa reforma. E aí nós colocamos como se preparar para a reforma tributária. De novo, não é? Porque isso passa por uma capacitação da área do pessoal da área fiscal. Que hoje, né, a área fiscal está mais voltada a cumprir obrigações do que estudar todos os impactos. Então, nós temos que ter um background relevante para poder tratar a reforma tributária. E aí aqui a gente traz o grupo de trabalho, como é que a gente tem estruturado com os nossos clientes, né? O impacto e como é que se estrutura isso dentro das empresas, dentro daquela condição que nós mencionamos de ser parte da estratégia das empresas. Aí nós criamos um núcleo de planejamento, que é a execução da reforma tributária, que envolve todos os setores. A gente está entendendo que mexe toda a cadeia das empresas, a cadeia de negócio das empresas. Então, nenhum desse setor tem mais. A gente procurou concentrar os maiores e os mais relevantes, mas todos esses setores precisam estar integrados na discussão da reforma tributária, porque cada um desses setores tem uma atribuição e ele pode eliminar ou provocar um impacto na precificação das empresas. Então, tem que ter essa integração que nós estamos falando, voltado para todas essas áreas. Não pode ser só o jurídico ou só finanças. Não, todos têm que estar integrados na discussão da reforma tributária. E aí, esse mapeamento, né, de novo, a gente fez uma outra apresentação, que é a avaliação da reforma, que é o mapeamento, mas a grande sacada desse material que a gente tem desenvolvido é esse aqui, não é? Ou seja, a gente criou uma zona de calor da reforma tributária. E isso para nós tem sido muito relevante, porque permite às empresas estudarem quais áreas que ela tem na sua cadeia de negócio que vão sofrer um impacto maior ou menor que as outras áreas. Não é excludente, todas as áreas serão atingidas, mas é evidente que elas terão impactos diferenciados no estudo e na aplicação da reforma tributária. Então, isso é importante porque isso exige aquela integração que eu comentei no slide anterior, né? Então, isso é um mapeamento muito importante para as empresas e tem dado muito bons resultados para os nossos clientes no sentido dessa análise, tá? Deixa eu ver o nosso tempo aqui, está quase esgotando. E aí nós temos o to-do, temos um controle e monitoramento, o roteiro básico dos grupos de trabalho, né? Porque nós entendemos que nenhuma empresa pode prescindir de um apoio externo para analisar os impactos, né? Porque são vários fatores. Então, a gente tem aí um roteiro básico para implantar os grupos e monitorar a reforma tributária. Tem o roteiro básico, os impactos e relatórios, e aí temos o relatório final, porque nesse trabalho a gente faz uma radiografia, né, do impacto tributário, não só pela reforma, mas do impacto tributário na cadeia de negócios. Então, pode envolver um planejamento societário, pode envolver um planejamento tributário, pode envolver um split de operações, né? E tudo isso é importante porque vai afetar o market share das empresas, vai afetar a precificação. Então, dentro desse trabalho que a gente propõe, é uma revisão geral desses impactos, não só da reforma, como do próprio impacto tributário que a empresa tem. E aí nós temos um framework que a gente criou para desenvolver todo esse trabalho, né? É um trabalho técnico, não é um trabalho legislativo, não é um trabalho de discussão jurídica. É claro que dentro do contexto isso vai surgir, mas a ideia é que a gente tenha repassando todos esses temas que envolvem a eficiência da reforma tributária. De novo, a reforma tributária já começou e redesenhar o ambiente de negócios no Brasil. Então, é uma questão estratégica para as empresas. Ela saiu um pouquinho do campo do jurídico para ir para o campo administrativo e financeiro. Então, é isso aqui. Cumpri meu prazo, pessoal. Eu vou passar agora a palavra ao Douglas e ao nosso
o que é o Aércio, que é CFO de um cliente nosso, que pode dar uma ideia de como ele, como CFO, tem tratado a reforma tributária dentro da empresa. Não sei. Obrigado. Eu não sei onde você trouxe a apresentação, Aércio. Está aí. Está aí? Então, toma assento. Bom dia a todos. Eu já vou pressionado aqui pelo coffee break e brigar com café hoje em dia não, ideia muito boa não. Talvez eu seja o estranho no ninho aqui junto a vocês, porque eu não sou advogado, muito menos tributário, respeito muito, admiro muito. Em algum momento da minha vida já quis fazer advocacia. Então talvez o meu linguajar aqui seja o diferente de vocês no dia a dia, seja um pouco menos formal, um pouco mais CFO mesmo, um pouco mais direto. Então já faço esse disclaimer. Aqui, na verdade, eu vou mostrar na prática do dia a dia o que o Dr. Ronaldo acabou de mostrar como um framework, como um roadmap, como um guia para a implantação ou para o preparativo para a reforma tributária. Tá? Aqui, um pouquinho antes, eu sou um pouco mineiro também, porque eu sou paulista de nascimento, mineiro de coração e paulistano por opção. E meu ladinho mineiro fala assim, conta um caos primeiro, com um cafezinho, porque aí você pega a plateia. Há 30 anos atrás, foi o meu primeiro contato com reforma tributária. A gente já é 50 a mais, né? Foi o primeiro contato e foi numa aula de pós-graduação em economia. O professor chegou, o professor Marcos Sintra estava aqui ontem, né? Ele é um pouco mais do lado do antagonista do que do protagonista. Uma bela palestra. O professor, igual o professor Marcos Sintra, ele chegou e falou o seguinte: o Brasil precisa de reformas estruturais. Beleza. O Brasil precisa de 5 reformas estruturais. 5 reformas estruturais. O Brasil precisa de reforma administrativa do Estado para melhoria da eficiência. O Brasil precisa de reforma política. O Brasil precisa de reforma trabalhista, o Brasil precisa de reforma tributária, o Brasil precisa de reforma previdenciária e, finalmente, o Brasil precisa de reforma tributária. Isso foi há 30 anos atrás, primeira aula de pós-graduação. Aí depois, pesquisando um pouco mais, eu identifiquei que a primeira reforma tributária foi em 1965, vocês sabem, né? 60 anos atrás. Nós estamos aqui, 2025, para falar de reforma tributária. Então é um privilégio, até para mim que não sou da área, né, sou o CFO, na verdade eu sou consumidor do trabalho de vocês, do trabalho do escritório do Dr. Ronaldo, que é full service, eu sou cliente do escritório do Dr. Ronaldo, a empresa é cliente. Tá? Então é um grande prazer estar aqui com vocês. E o mais interessante é que dessas 5 reformas que o professor falou lá atrás, 3 delas aconteceram na última década. Se vocês forem recuperar, e independente de governo, aconteceu a reforma trabalhista, né, no governo do Temer, se não me engano, a reforma previdenciária no governo do Bolsonaro e agora a reforma tributária no governo do Lula. Então é um privilégio realmente estar aqui, participar dessa jornada de várias reformas. E além disso também, a gente teve ali um outro fenômeno mundial chamado pandemia, que mudou a forma como você se trabalha hoje, online, no real time, trabalho híbrido, trabalho remoto. Mais do que isso ainda, em 2022, 2023, aconteceu um outro fenômeno mundial que vai mudar a vida de todo mundo, já está mudando, inclusive tem uma sala ali específica para isso, que é inteligência artificial generativa. Vai mudar a vida de todo mundo, inclusive a de vocês, tá? Inclusive a nossa, de todo mundo. Entre as 10 profissões mais afetadas estão contadores e estão advogados. Eu vou falar um pouquinho daqui também. Essa aqui é a empresa, que eu sou o CFO, é um grupo de empresas, mas eu vou falar especificamente dela. Ela é um BPO de atendimento ao cliente. Você já deve ter ouvido falar, BPO, Business Process Outsourcing, a gente faz a terceirização do atendimento de alguns clientes. Então, o que eu ofereço? Onde que eu agrego valor aí, já entrando no tema de IVA dual, né, valor agregado? Eu agrego valor aqui. Eu ofereço
infraestrutura, eu ofereço pessoas, processos, tecnologia, embalo isso, tá, em forma de serviços e ofereço isso para os nossos clientes. Aqui eu coloquei a relação, né, a carteira de nossos clientes, para vocês perceberam que 90%, 85% são multinacionais. Tem logo world class aí. Se explicar para ele essa questão da reforma não é um negócio muito trivial, não é um negócio muito fácil. Até porque a maioria desses clientes, eles fazem RFIs, RFPs, que vocês estão acostumados a preencher também, né? Request for Proposal. E eles fazem contratos para 12 meses, 24 meses, 36 meses. E a gente está falando de uma transição aí de 8 anos, né? 7 anos, 8 anos. Então vai acontecer alguma coisa no meio do caminho, eu vou ter que conversar com esse cara, porque ele fez um contrato comigo com 12, 24, 36 e estabeleceu algumas cláusulas lá de não, né, mudança ali dos valores comerciais. E outra questão muito importante também, essa mais do ponto de vista do financeiro. Tem clientes ali que é 60, 90, 120 dias do prazo de pagamento. Vi aqui a explanação do colega de ontem sobre split payment, já fiquei preocupado. Eu achava que eu sabia. Sabe quando você não sabe que você não sabe? Ontem eu descobri que eu não sei. Tá? Agora ontem eu descobri que eu sei que eu não sei. Então, estão evoluindo aí nesse processo e estou muito grato de estar aqui com vocês. Esse ponto eu não vou entrar porque ontem foi muito discutido. Isso aqui o CFO, ele olha e fala, bom, isso aqui eu não tenho como mexer, isso aí já é dado, né? Já é um framework, já é um roadmap que o legislativo, que a Receita Federal, eles estão construindo, isso aqui eu não consigo mexer, porque é um ambiente externo. Agora, isso aqui não. Isso aqui eu consigo mexer. Isso aqui é da nossa empresa. Então, no planejamento estratégico, no planejamento de metas, no forecast, nos grupos de trabalhos, isso eu consigo priorizar. O que eu vou colocar, o que eu não vou colocar. Tá? Então, essa segunda nuvem aqui é onde que a gente pega a assessoria jurídico-tributária do escritório, mapeia internamente todas as nossas fragilidades, todos os nossos pontos lá de controle de pessoa, processo, tecnologia, infraestrutura. E no nosso caso de BPO, de prestação de serviço, que tem contact center também, nós temos 500 colaboradores, estamos no regime do lucro real, a gente está falando de 8,65 de ISS, PIS, COFINS, e estão se falando em 28. Tem uma diferença aí no meio. Tem um buraco aí no meio, tem uma grande interrogação aí no meio que a assessoria jurídica tributária vai nos ajudar nesse processo. Porque é ele que entende daquela primeira parte, daquela primeira nuvem. Eu entendo dos processos internos. E aí a gente junta os dois e cria algum guia, algum framework, tá? Algum roadmap. Agora, inteligência artificial. Não se preocupe com isso, porque esse guia aqui, esse roadmap, se você quiser aqui agora pegar seu chat GPT e colocar ali, como é que eu crio um roadmap de preparação para a reforma, ele vai te dar. Ele vai te dar com 10 etapas. Se você caprichar um pouco aí no prompt, fala assim, não, minha empresa é de prestação de serviço, minha empresa é, sei lá, uma siderúrgica, minha empresa é uma indústria, ele vai te dar isso aqui. Então, o core não está aqui. Tá? Inclusive, você fala assim, não quero com 6, quero com 10 etapas. O core está em a aplicação disso aqui. Como é que você aplica isso aqui no seu dia a dia? Aí sim. Porque isso aqui é 1% de inspiração. 99% é pegar mesmo e fazer. Tá? Uma coisa que, por exemplo, o ChatGPT não me deu. Eu joguei, ele não me deu o primeiro. Para mim, o primeiro, tá, de conscientização é o mais importante. Se você não conscientizar, junto com a assessoria tributária, o board da empresa, os decisores, o C-level da empresa, o dono, o fundador, não vai para frente. Vai ser 2 bolas lá no seu calcanhar, que você vai ter que arrastar junto com o CFO, junto lá com o head jurídico, tá? E que você não vai conseguir avançar. Já avançando aqui, um pouco sobre a análise. A análise é aquela primeira nuvem que eu não controlo. Eu vou só identificar, junto com a assessoria jurídico-tributária da Dr. Ronaldo Martins, o que são as legislações. O que a emenda constitucional fala, o que são as leis complementares, o que são as notas técnicas. Aliás, nota técnica, pelo que eu vi, já parece que toda semana saiu uma diferente. Então, o CFO ele não vai acompanhar isso, ele tem outras coisas para fazer. No final do dia, um CFO, ele quer uma PEC igual vocês têm PEC. A gente quer previsibilidade, a gente quer estabilidade
e quer continuidade das operações. É isso que a gente quer no final do dia, para a gente poder fazer nosso forecast, para a gente fazer nossas definições de metas, para a gente fazer... E outra coisa, por que eu quero isso tudo? Porque no final do mês, a gente quer 3 coisas. A gente quer liquidez, rentabilidade e segurança das operações. Eu cuido disso todo mês. Liquidez. Tem ou não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento? Para pagar os fornecedores? Para pagar os impostos? Rentabilidade. Esse negócio dá ou não dá dinheiro? Diágio, dá ou não dá dinheiro no final do dia? Né? Se você for lá, deve estar preocupado com isso. Se ele tem dinheiro para poder pagar a folha de pagamento no dia seguinte, se vender bebida ou, né, momentos lá de descontração, se esse negócio dá dinheiro para remunerar os acionistas. E no final do dia também, a segurança das operações. Governança, risco e compliance. Se a gente tem governança dentro da companhia, se a gente mitiga risco e se a gente está em conformidade com a legislação. Resumindo, é grama alta, né, visão de drone, o CFO cuida disso no final do dia. E aí um ponto aqui que eu queria destacar, que é o ponto 4. Esse aqui, para nós, é muito importante. Porque até ali foi análise, foi levantamento, foi revisão. No 4, não. No 4, eu entro dentro dos processos. Porque se eu sou um BPO intensivo e gente, o meu custo com folha é de 68%, 70%. E aí tem um problema, né? Folha, eu não me dá crédito. Tem outro problema ainda. Meus outros fornecedores, PJs, a maioria são do Simples Nacional. Teve uma palestra da colega aqui que eu fiquei preocupado também. Então, a gente está falando assim, de 8,65 para 28. Como é que eu vou fazer essa conta aí? Né? Então, quem não já começou a fazer esse processo de revisão dos seus contratos, ou pelo menos o levantamento dos seus contratos com clientes, com fornecedores, a revisão lá das suas metas, a revisão do seu pricing, da sua precificação, já está atrasado. É igual o colega de ontem falou que já perdeu o bonde. Tá? Mas dá para ir atrás ainda e recuperar, porque tem 6 meses ainda. Só que o nosso 6 meses aqui já é de aplicação. 3 minutos. Eu queria entrar aqui para poder só colocar na prática o que a gente está fazendo. Então, se eu tenho lá uma empresa de BPO, Business Process Outsourcing, eu tenho que necessariamente mapear meu processo. Quais são os processos? Intensivo em gente, intensivo em gestão, intensivo em tecnologia, tá? E intensivo em infraestrutura, vocês viram lá, né? São 2.000 posições. Tá? Então, eu tenho que mapear esse negócio, porque no final do dia, o meu concorrente, ele vai ter a mesma carga tributária. Onde é que eu vou começar a me diferenciar? No custo do meu serviço prestado. Aí eu tenho que mapear esse negócio todo. Tá? E a gente tem uma máxima lá na companhia, que é fazer mais com menos, melhor e mais rápido. Parece brincadeira, mas não é. Na hora que seus executivos colocam isso na cabeça, toda vez que ele for fazer uma despesa, um investimento, né, ele vai pensar nisso. Como é que eu faço mais com menos, melhor e mais rápido? Só que só com pessoas ele não consegue fazer. Ele vai precisar de automação. E é aqui que entra também a inteligência artificial. Rapidamente, que senão não vai dar tempo, mas um RP. A gente tinha outro RP, já passou por SAP. Hoje a gente está com a OMI. Está implantando, está com 95% de implantação, então, e já estamos falando lá de adaptação, nota fiscal, esse processo todo. Você tem que ter um RP calibrado. O colega de ontem aqui falou de empresas bilionárias que utilizam a Oracle. Já trabalhei com Oracle, já trabalhei com SAP. E ele falou que talvez TOTOS aí chega, no nosso caso aqui, uma empresa de 500 colaboradores, faturamento ali de até 100 milhões, pela nossa análise, passou no funil, atende. Tá? Pelo menos até agora. Vamos ver o ano que vem. Vamos ver 2026. É a hora da verdade. Um CRM calibrado, tá? Que dê suporte à área de vendas. Desde a geração de leads até o processo de fechamento de uma venda, fechamento de um contrato. Uma plataforma de gestão de pessoas. Se eu estou falando que 70% do meu custo é pessoas, são pessoas, eu tenho que calibrar isso desde a entrada dele, desde a prospecção, no recrutamento e seleção, até no final, até na saída dele. Então eu tenho que mapear a vida dele, a jornada dele dentro da companhia. Isso aqui eu faço ao longo dos anos. Isso aqui é um Workforce Management,
Nós somos um contact center, boa parte é de contact center, boa parte desses 500 são atendentes, então eu tenho que controlar ele no dia, não mais a vida dele dentro da companhia, mas todo dia, 8 horas, se ele está aderente ao que foi planejado. 8 horas, 8h10, 8h15, é porque um BPO de contact center, as margens geralmente são baixas. Qualquer desperdício nesse meio do caminho, eu perco margem e perco a rentabilidade do nosso processo. Da área dos senhores, CLM, ganhou muita força nos últimos anos, tá? Que é gestão do life cycle, do ciclo de vida do contrato. A DocuSign está aqui, ela tem soluções. A Reuters está aqui, tem soluções também. A gente está ali num shortlist de 5 soluções e a gente vai ter que implementar. Porque senão eu não consigo controlar contrato de clientes, contrato de fornecedores. Aí você fala o seguinte, tá, mas é muita coisa, né? Fora lá o contrato de IT Asset, fora os controles que você tem que fazer do Facilities. Facilities para quem tem uma estrutura dessa, é desde a torneirinha ali até contrato de fornecimento de energia. Desculpa. A gente faz através dessa plataforma. Fantástica. Mudou a minha vida. Consigo respirar. Sem ela, hoje, eu não conseguiria nem estar aqui. Tá? Todos aqueles projetos e mais outros, gente, não tenho nenhum contrato com fornecedor, são logos aqui que a gente utiliza, não recebo bônus, nada. Tá? Mas é porque está funcionando para nós e eu entendi que seria interessante trazer. Por quê? Porque ele fecha todo o controle no nível mínimo que a gente puder fazer de execução. Estou com meu celular aqui, ele está tocando, estou recebendo notificações. Desde mudança de contrato, aditivação de contrato, de entrada de novos clientes, entrada de novos fornecedores. O cara do Facilities que trocou a torneira está chegando aqui para mim. Então é por aqui que eu faço o controle. Acho que acabou o tempo. E tem aplicação para jurídico também. Depois disponibilizar a apresentação, quem quiser o contato. E eu falei sobre inteligência artificial, já estou terminando. Vai mudar a vida de todo mundo. A minha, a de vocês, a do contador, a do motorista do Uber, que me trouxe até aqui. Então, quem não se preparar, quem não estiver junto com isso, não sei se chega lá na frente. Só para finalizar, então, aqui só um controle de todos os projetos que a gente está desenvolvendo. Olha onde que eu coloquei inteligência artificial e reforma tributária. Acho até que eu fui bem legal. Não acho que está aqui, não. Acho que é menos ainda. A gente está falando que em 2026 a gente vai entrar num processo de aclimatação e tem mais aí 7 anos para frente. Então, isso aqui para mim talvez até seja menos. Para finalizar, eu ouvi aqui alguém falando que a reforma tributária é uma grande maratona. Para mim é mais, tá? Do ponto de vista do CFO, do ponto de vista do executivo que está dentro de casa, do ponto de vista do contribuinte, das variáveis que estão envolvidas, da complexidade que é envolvida, e olha que a gente é prestador de serviço. Nós não vendemos produto igual a de Agile. Tá? Imagina a complicação de vocês, né? Deve ter gente sem dormir lá. Eu não trabalho com CMS, não trabalho com IPI, então para nós até é mais tranquilo, entre aspas. Mas para nós é mais do que uma maratona. Tá? Então, para você ter uma ideia, você não chega lá e sobe a montanha. Você tem período de aclimatação de 6, 8 meses aqui para poder subir. Que é o nosso caso aqui, o ano que vem, 2026. Teste, para poder subir lá em cima. Então, só para finalizar, obrigado a todos e desejo uma boa escalada. E se eu puder colocar no debate, né, é muito interessante. Nós temos um programa no escritório que chama Conheça o seu cliente, uma jornada pelos seus negócios. Nesse material que nós temos analisado aqui do call center, como o Aércio colocou, 80% do preço é custo. E qual é esse custo? Mão de obra. Então, como reduzir o impacto dentro do IVA, já que você não pode tomar crédito sobre a folha? Mas para ele tem um problema adicional, porque a mão de obra dele precisa de incentivo, precisa de bônus,
Então, como é que ele, ao tratar o RH nessa mão de obra, que implica em mais desembolso, né, aumenta o ônus tributário na ponta dos 26%, 28%. Como ele falou, hoje ele tem 6% e vai para um lote de 27%, 28%. Sem tomar crédito sobre o maior custo que ele tem. Isso implica que a gente está revisando não só as políticas de RH, como evitar o impacto de não tomar o crédito sobre essa folha de pagamento. Isso implica, às vezes, em planejamento societário, implica em um split de atividades. Então, é só para a gente dar a dimensão de onde está chegando a reforma tributária com esses impactos aqui. Só aproveitando, doutor, o meu custo maior é com gente. E o meu contratante exige necessariamente todos os contratos com CLT. Não posso ficar inventando lá com cooperativas, PJs e tudo mais. O que aumenta ainda mais o nosso custo, né? Que ainda vai ter aí uma reforma trabalhista pela frente. Isso, né? Que é outro impacto, né? Hoje nós estamos olhando a ponta da venda e a ponta da compra. O comprador do serviço dele vai exigir uma regularidade, um compliance tributário dele. Como que ele mantém essa regularidade trabalhando com empresas PJ, trabalhando com simples? Olha só a complexidade e as áreas que estão sendo impactadas com a reforma no negócio dele. Ficou claro aqui do que vocês colocaram que o tributário, sem dúvida, é estratégico e para todos, né? Acho que já antes da reforma já tinha uma questão estratégica importante. Com a reforma, sem uma visão do tributário, como o Ronaldo e o Hércio colocaram, a tendência da empresa é a morte. Por isso a importância. Dado o adiantado da hora, o pessoal da coordenação pediu para a gente... Aliás, dois recados importantes, para não, se tiverem questões para poder passar para a coordenação, que depois elas serão mandadas aqui para os palestrantes, tá? Que vão responder, já colocaram que vão responder com maior atenção, né? E também o horário programado para o intervalo, que seria, como já foi ultrapassado há algum tempo, para todos que tiverem, por favor, ficarem à vontade, dar um café, qualquer coisa, mas a ideia é passar direto para os próximos blocos, até para não atrapalhar o horário de todos. Então, eu queria agradecer Ronaldo e a Hércio pelas exposições, acho que foi ótimo. Pôde ver a parte estratégica, muito obrigado. Viu? Valeu, pessoal. Bom dia a todos.